Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre as mudanças de estado físico, ou então também podemos chamar de mudanças de fase. Sabemos que as substâncias elas podem ser encontradas em três diferentes estados, né? No estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Quando essas substâncias ou esses corpos, podemos chamar assim, recebem ou cedem calor, né, quantidade de energia, eles podem mudar de um estado para o outro. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, nós temos o caso da água, que está representada no estado sólido pelas pedrinhas de gelo, no estado líquido pela água corrente, né, da torneira, e no estado gasoso ela está sendo representada pela água em ebulição, né, o vapor da água. Bom, vamos agora ver os processos que podem ocorrer quando essas substâncias vão mudar de estado, né? Quando essa substância vai mudar do estado sólido para o estado líquido, vai ocorrer o processo que a gente chama de fusão. Alguns materiais também chamam esse processo de liquefação. Quando essa substância vai mudar do estado líquido para o estado gasoso, nós vamos chamar esse processo de vaporização. Quando acontece o processo contrário, que a substância vai mudar do estado gasoso para o estado líquido, nós temos o processo de condensação. Alguns materiais também chamam esse processo de liquefação. E então, quando essa substância vai mudar do estado líquido para o estado sólido, nós temos o processo de solidificação. Agora, quando ocorre um processo diferente, um processo que vai do estado sólido para o estado gasoso, nós temos o processo chamado de sublimação. E quando o processo é contrário, que vai do estado gasoso para o estado sólido, nós temos também o processo de sublimação. Devemos notar que quando esses processos, né, de mudança de estado físico estão ocorrendo da esquerda para a direita, né, daqui para cá, do sólido para o gasoso, a gente nota que essa substância ela está recebendo calor. E quando esse processo acontece da direita para a esquerda, podemos notar que essa substância ela está cedendo calor, ou então perdendo calor. Agora vamos ver alguns exemplos desses processos que a gente pode encontrar em atividades cotidianas que vão lembrar, né, esses processos então. O processo de fusão do sólido para o líquido, nós podemos perceber quando o gelo derrete. Por exemplo, você pega o gelo no congelador e coloca num copo de água. Esse gelo vai passar pelo processo de fusão e vai derreter, vai se tornar líquido. Ou então a mesma coisa acontece quando colocamos uma pedrinha de gelo no suco ou algum outro líquido. Ou até mesmo quando a gente pega o gelo e coloca em cima de alguma superfície, em cima da pia, por exemplo. Esse gelo vai derreter e o processo que está ocorrendo é o processo de fusão. Do líquido para o gasoso, o processo de vaporização, nós temos o exemplo da roupa secando no varal. Quando a gente estende a roupa molhada no varal, essa água ela vai evaporar, né? Então, para a roupa secar. Então, nós temos o processo de vaporização acontecendo. Um exemplo do processo de condensação, que é quando a substância passa do estado gasoso para o estado líquido, é quando uma pessoa toma um banho muito quente, né, no inverno, com a água muito quente,
e depois no banheiro, na lajota do banheiro, nas paredes, formam aquelas gotículas de água, que é o vapor da água quente que se transformou naquelas gotículas. Então, é o processo de condensação. No processo de solidificação do líquido para o sólido, nós temos o exemplo das forminhas de gelo, quando a gente coloca a água e coloca no congelador, e formam essas pedrinhas de gelo, né? Então, é o processo de solidificação. Para o processo de sublimação, que é quando o sólido passa diretamente para o gasoso, sem passar por esse processo do líquido gasoso, nós temos o exemplo do que acontece com a naftalina, né? Ela não passa por esse processo todo, ela vai direto do estado sólido para o estado gasoso. Bom, então para a aula de hoje era isso. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.